iniciou. Então, pessoal, né, mais uma vez aí, meu nome é Pablo, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, e já tenho experiência não só na área, né, de projetos, desde prediais até sistemas elétricos de potência, e na área da docência, e também no treinamento de eletricistas, principalmente eletricistas de distribuição e de linha viva. Então, né, pensando nisso, eu estou fazendo essa aula aqui para tirar algumas dúvidas sobre os dois questionários que vocês, né, vão fazer agora aí. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela e aí a gente vai tirar as dúvidas pertinentes aqui. Beleza. Então aqui, ó, quando vocês já vieram aqui, entrando na sala de vocês, né, na situação de aprendizagem, tem aqui as duas atividades aqui, né? Basicamente são formulários, beleza? Então esses formulários aqui, eles são automáticos e eles visam, né, ó, aqui, esse primeiro aqui, ó, tem no total de 24 pontos. E baseado nessa pergunta aqui, eu vou abrir algumas apresentações aqui, documentos, que eu acredito que vão ajudar, assim, a elucidar vocês bastante. Então, se a gente for ver aqui, ó, somente serão... Então, quando fala somente, né, tem o quê? Uma alternativa, né, igual do Enem aí, né, uma alternativa correta. Somente serão considerados desenergizados, ó, peguem bem esse dado aqui, ó, desenergizado. As instalações elétricas liberadas para trabalho mediante procedimentos apropriados, obedecida a sequência a seguir. Então, aqui, ó, esse procedimento a seguir aqui, vocês viram aí na teoria que são alguns itens aí da NR10, e existe para cada concessionária aí, você tem alguns mnemônicos, né? Então, no caso, né, esses mnemônicos aí, eu já deixei até aberto aqui, já de prevenição, dois materiais aqui. Deixa eu só fazer o compartilhamento dos mesmos. Vou compartilhar logo a tela toda, e já fica mais fácil a gente compartilhando toda a tela, aí fica fácil para vocês verem aqui. Então, se vocês virem aqui, ó, tem esse material aqui, que algumas concessionárias de energia, elas têm um mnemônico diferente. Ó. No caso, esse daqui é o DICAS. O que é o mnemônico? O que é o acrônimo, né? O acrônimo, basicamente, o quê? É a manha que o pessoal usa, né? Deixa eu pôr aqui, para eu escrever aqui, que aí fica fácil. Então, a partir desse acrônimo aqui, né, o DICAS, fica fácil. Provavelmente o professor falou dele, né? Desligar, impedir, constatar. Eu já peguei esse material daqui da concessionária, ó. Aí, ó, o D de desligar, impedir, constatar, aterrar, fazer o aterramento temporário e sinalizar. É óbvio, ó, quando a gente pega aqui essa imagem aqui, ó, o desligar, está fazendo aqui a abertura de uma chave fusível aqui no caso. Então ele está desligando e, na verdade, você pode dizer que ele está seccionando também. Porque o seccionamento, ele envolve tanto você abrir o circuito,
com o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga, quanto você fechar o circuito com a vara de manobra universal com a ponteira universal. Envolve esses dois pontos. Então, desligar e seccionar é praticamente a mesma coisa. Olha a pegadinha do malandro. Então, pode ser que, né? E aqui, ó, tá vendo que colocou dois, ó. Opção A tem desligamento, ó, na B também tem, ó, seccionamento, ou seja, qualquer uma dessas opções pode estar correta. Mas aí, ó, olha, desligar o circuito do trecho a ser trabalhado, ou seja, você vai pegar a vara de manobra universal, colocar o DAC e aí proceder com a sequência, se for uma tipo N, uma meio beco, beco total, ou uma rede compacta, né? Geralmente ela vai estar no braço C, e aí você tem, né, aquela cruzeta auxiliar aqui na frente, e aí as chaves ficam, né? Ficam uma na esquerda, na direita, e outra aqui embaixo aqui do braço C. Aí, geralmente, né, a dica é você pegar que está mais próximo aqui do operador para abrir primeiro. Isso for rede compacta. Mas, enfim, você está desligando ou seccionando. Vai vendo. Impedir. Esse impedir aqui, às vezes, você une a sinalização. Tá vendo esse selo aqui? Na hora que você abre a chave fusível aqui, tem um porta-cartucho. E esse porta-cartucho, onde fica o elo fusível aqui, ó, quando você vem aqui com a vara de manobra universal e coloca essa cobertura plástica, que é essa barreira, você está travando o circuito, você está impedindo. Uma outra opção, assim, acredite se quiser, essa daqui é até nova, dependendo da concessionária de energia. Outra opção é você retirar o cartucho. Você retirando o cartucho, no caso da chave fusível. Deixa eu até olhar aqui se realmente essa é uma chave fusível. Ah, não, ó, tá vendo? A pessoa depois que chega na certa idade, né? Isso aqui é uma chave faca. Aí, no caso aqui, como é uma chave faca, você tem que aplicar esse impedimento, que se fosse a chave fusível, eu retirava o cartucho, ok. A chave faca, a lâmina dela não é um cartucho, né? E ela não é considerada um dispositivo de proteção, né? E você não pode retirar assim como o cartucho da chave fusível. Daí você tem que pôr o quê? É esse travamento aqui. E esse travamento, ele serve tanto para as funções deixa eu voltar aqui, né? Agora que a gente descobriu que é uma chave faca, né? Ele serve tanto para as funções de travar, ou seja, impedir que alguém venha, né, com uma vara, sei lá, de bambu ou de um pedaço de pau grande aqui, né, para fechar, né, alguém que não é autorizado. E também ele sinaliza, né, essa laranjada aqui, ó. Aí depois, ó, constatar a ausência de tensão. Ó, o termo, constatar que realmente você desligou o circuito. Esse desligar ou seccionar, que é um sinônimo, você vai constatar que realmente essa abertura ou da chave faca ou da chave fusível, ela foi efetiva. Então, olha a dobradinha aqui, ó, desligar ou seccionar, né? Impedir, vamos ver aqui, ó, impedimento, ó, tem nesse aqui impedimento, tem nesse impedimento, ó, não tem. Ó, já nesse já fala já de constatação. Ó, beleza. Ó, mas está aqui, ó, constatação da ausência de tensão. Beleza. E olha, fazer o aterramento temporário e sinalizar. Tá vendo que a sinalização, quando ele fez, dependendo da manobra que ele faz, ó, quando ele faz o impedimento, essa sinalização já foi feita, né? Então, o S aqui do acrônimo dicas, ele já foi feito. Então, preste bem atenção. Você tem que desligar ou seccionar primeiro, depois você impede, constata, né? Impede aqui, no caso, para uma chave faca, coloca a barreira. Uma chave fusível, você tira o cartucho aqui, né? Aí constata para realmente ver se esse circuito, a abertura dele, né? Se olha um lado, olha o outro, se a abertura realmente
ela foi efetiva. Às vezes a alimentação aí na arquitetura aí em anel, né? Você abriu um lado, beleza. O outro ficou desenergizado, mas o de cá, né, por exemplo, ficou energizado. Mas aí dependendo aí. Beleza, essa, né, é a dica. Ah, outra coisa. Vamos voltar aqui. E esse dica, isso aqui está compilado, né? E dependendo da concessionária, eles até mudam isso daqui, mas é basicamente é o quê? Você secciona, abre o circuito, você impede, faz o travamento, caso seja, né, possível fazer isso. Você constata para ver se realmente, né, foi feito o desligamento, depois você faz o aterramento temporário, ou seja, o aterramento que é feito enquanto o serviço tá sendo executado, né? E depois você faz a sinalização. Eu abri aqui a NR10 aqui, ó, o item 10.5, se não me falha a memória, aqui, ó. O 10.5 e todas as suas alíneas aqui, quando falar alínea em segurança do trabalho, são as letras aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha, ó, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Essa NR aqui, ó, se você visualizar ela, olhar, estudar, ela é, como se diz, ela é suficiente para você resolver o exercício. Você conseguir resolver. Então, ó, tá aqui, ó, o seccionamento, ó, o impedimento, a constatação, instalação de aterramento temporário. Esse proteção dos elementos energizados, eu vou dar uma ideia aqui para vocês do que seria isso, né? Porque fica, uai, peraí, se eu estou desenergizando, ou seja, desligar é você só seccionar. Agora, desenergizar, além de você desligar e depois que você constatou que foi seccionado, né, que o desligamento foi feito, você vai fazer o aterramento temporário, para que caso seja energizado, né, por alguém aí que nem é, às vezes, né, dentro da empresa, né, um terceiro aí, esse circuito não seja energizado naquele trecho, o aterramento temporário vai fazer o quê? Vai desviar para a terra e proteger o trabalhador naquele momento aí. Por isso que ela é chamada de aterramento temporário. Então, aqui eu vou dar uma ideia aqui, aí vocês ficam pensando. Eu deixei aqui as normas. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a 04 e eu tenho alguns desenhos interessantes aqui para a gente analisar. Qualquer coisa, se a gente precisar, eu abro ela aqui novamente. Aqui, ó. Vamos pegar aqui uma medição aqui, não tem um desenho aqui mais para frente. Se eu não me engano, é na 04 ou é na 05. Eu queria mostrar aqui uma. É a 05, pessoal. Deixa eu só deixar a versão mais atual dela. Ah, beleza. Não, esse desenho aqui está perfeito. Esse desenho aqui simboliza, né? Vamos supor que isso aqui é um cliente, né? Que ele já tem, provavelmente ele tem um contrato de demanda, a carga dele é muito alta, então ele está acima do consumidor tipo T5. Então, basicamente, você tem aqui a via pública, a rua, né? A calçada, o limite aqui da propriedade do cliente. Então, beleza. Então, quando você vai ligar um cliente novo, seja aqui, deixa eu pegar aqui um de baixa tensão, deixa eu ver se mostra aqui. Não, de baixa tensão não mostra. Mas vamos pegar então um desenho desses aqui genérico aqui, ó. Beleza, vamos supor, vou ligar um cliente novo, né? Então eu vou vir aqui da rua, né? Ou eu venho um ramal aéreo, venho direto para a medição,
ou ramal subterrâneo. Aqui, esse cliente aqui, ó, é um ramal aéreo, aqui, ó, de média tensão. Ele pode ser subterrâneo também, tem essa opção. Aqui, ó, a opção subterrânea. Beleza? Agora, quando você vai ligar um cliente que ele vem direto da rua, vamos supor, eu peguei, tem um poste aqui do outro lado da rua e o ramal aéreo, ou então do mesmo lado eu tenho um poste aqui na frente. Aqui ele só está mostrando o detalhe da medição aqui dessa unidade consumidora com 3 consumidores aqui. É uma medição agrupada que o pessoal chama, né? Então, eu vou ligar o eletricista de distribuição, vai ligar esse ramal aéreo, beleza? Ele vai ligar esse ramal aéreo da onde? Ele vai o quê? Lá do secundário do transformador, ou seja, da baixa tensão. Seja ela multiplexada aqui, ó. A gente abre a 18. Aqui, ó. Iluminação. Aqui, ó. Aí geralmente tem esse padrão aqui, ó, tem esses estribos que na verdade é um pedaço de cabo aqui, ó. A rede multiplex, né, ela é considerada compacta também, ó, porque você tem o neutro, é o único cabo nu, e os outros cabos, a fase A, B e a C, eles estão entrelaçados em volta do neutro aqui. E na verdade eles nem chamam ele aqui de neutro, eles chamam ele de mensageiro. Ah, beleza, professor, e o que daí? Quando você vai ligar um cliente novo, você não desliga, você não vai lá e abre a chave, por exemplo, aqui, ó. Igual tá aqui no documento aqui, ó, do Dicas. Você não vem aqui, abre a chave, faz a desenergização, né? Que é os 5 passos aqui. Você não faz isso. Uai, como assim, professor? Você já vai direto aqui na baixa tensão, ou seja, depois que foi, ó, até aqui é média tensão, né? Chegou no primário do transformador, vamos supor, esse transformador está aqui na rua, alimentando a malha de distribuição urbana. E aqui, ó, aqui ele foi transportado e daqui é o X0 aqui, que é o neutro, né? X1, X3, X2, X3, são as fases A, B e C, né? Então você vai vir direto nessas fases através desses estribos aqui, colocar o conector de perfuração, o mais conhecido como conector vampiro, né? O pessoal chama de o vampiro. E você vai conectar ele direto aqui, ó, o conector de perfuração, e já ligar o ramal aéreo para o cliente. Então, nessa situação, é a única situação que o eletricista de distribuição ele faz operação com circuito energizado. Só que ele é energizado na baixa tensão. Agora, quando eu faço operações com circuito energizado na média tensão, aí que é o pessoal de linha viva. Então, quando eu estou ligando um cliente novo e esse cliente novo está alimentado direto da rede de energia e da rua, através desses ramais aqui, desses estribos, eu não vou fazer a desenergização do circuito. Eu vou simplesmente colocar a escada, fazer a sinalização, fazer todo o procedimento. Porém, eu vou ligar esse ramal aqui, já com conector de perfuração, ó. Até estão utilizando ele aqui para ligar, né? Porque ele vai perfurar a cobertura do cabo e levar a energização que está aqui, ó, interna aqui, para o estribo. Então, ele vai fazer isso com circuito energizado. Então, ele pode, né? Ele pode o quê, ó? Ó, o item E aqui, ó. E lá eles chamam 5 regras de ouro, mas se a gente contar essas alíneas aqui, elas dão o quê? Dão 6 itens, né? Aqui, ó, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Então, isso daqui, ó, a baixa tensão, ela vai estar dentro da zona controlada. Então, por isso que aqui
no texto bruto da NR10, cadê NR10 aqui? No texto bruto da NR10, tem uma regra a mais, né, do que as 5 regras de ouro. Tá vendo aqui, ó, abril de 2016. Isso aqui foi só para oficializar uma coisa que já ocorria. Então, o eletricista de rede, vulgo rede mortas, ele faz um serviço na rede energizada, só que não é na de média tensão, é na de baixa tensão. Mas mesmo assim ele faz o quê? A proteção, coloca coberturas, por exemplo, aqui, ó, já deixei um. Esse aqui é de iluminação pública, deixa eu ver se tem. Não, esse é de iluminação pública. Eu não. Você protege. Vamos aproveitar isso daqui, ó, porque não está aberto aqui, ó. Quando ele sobe lá para os ramais aéreos, vamos supor que essa daqui é uma rede convencional, né? Os cabos nus aqui, ó, o laço pré-formado aqui segurando a rede. Daí, quando você vai ligar um cliente novo, por exemplo, cliente novo, aí começa o mais alto, né? O neutro, fase A, fase B, fase C, né? Cada um, pelo menos, Enel distribuição, né? Ele é 220 volts. Então, vamos supor que você vai ligar um cliente da fase A, um cliente monofásico da fase A, você vai proteger esses elementos energizados, já que é um cabo nu, e você não não faz o desligamento, ou melhor dizendo, não faz a desenergização na rede só para essa tarefa. E isso porque esse circuito ele é de baixa tensão, viu? Se ele fosse de média tensão, daí seria o quê? Seria uma equipe de linha viva. É só essa ressalva aqui, né? Porque aí às vezes vocês podem, né, ficar confusos. Aí tem aqui tem 6 itens e lá no tal do mnemônico lá, né, do acrônimo, fala 5 regras de ouro, né? É porque ele, entre aspas, ele não cita esse item aqui, beleza? Opa, deixa eu tirar aqui. Aí, considerando a NR10, né? O item alta tensão define-se como esses itens, isso daqui, por exemplo, se você não for eletrotécnico, não for engenheiro eletricista, fica difícil você verificar isso. Mas eu vou dar uma dica, eu não vou mostrar, mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Quando você abre a NR10, você tem o corpo dela, né? Corpo da NR10, que são todos os itens, ó, disposição finais, termina e toda norma regulamentadora da Secretaria do Trabalho, se for a 10, ela tem 10.1 e assim por diante. Toda norma regulamentar do trabalho tem no final um glossário, que é o dicionário, né? E olha aqui, ó. Tem o que significa alta tensão, tem o que significa área classificada, o que que é um aterramento temporário. Então, você vai encontrar nesse item aqui. E detalhe, essa definição aqui de alta tensão, né? Aí ela depende, né? Se a tensão ela está em tensão ou corrente alternada, se ela é alternada ou se ela é contínua. Beleza? É porque se eu falar que a definição, você já vai matar essa questão aí. Aí o objetivo é vocês fazerem. Mas tá a dica lá, tá lá no glossário aqui, vocês vão encontrar que é o dicionário. Para quem é porque assim, é o seguinte, a NR10 e o CEP, esse CEP, ó, já vamos fazer spoiler aí de questões na frente aqui, ó. Temos o anexo 2, que fala aí das zonas controladas, né? Esse ponto energizado, por exemplo, simboliza um cabo energizado. Esse raio de risco simboliza o alcance do campo eletromagnético. Lembra lá em noções de eletricidade, né? Para quem não é da área aí, né? Nós não estudamos circuito elétrico num curso de NR10. O NR10 e o CEP, existe 2 CEP.
um CEP que é ministrado no curso técnico, no curso de engenharia elétrica, e um CEP que é ministrado para todos que trabalham direta ou indiretamente com eletricidade. Só que quem trabalha direta e indiretamente, dependendo do nível, se é um eletricista predial ou industrial, né? Ou é uma pessoa que faz limpeza de faixa de servidão, né? Às vezes, antigamente ainda existe essa função, né? Só que hoje em dia são eletricistas, né, de distribuição ou de transmissão que recebe o treinamento lá com a NR12 de máquinas e equipamentos, e, é, e um dos anexos lá, por exemplo, é o anexo 5, que é você operar motosserras e similares. Mas antigamente, pessoas que não eram eletricistas eram contratados para fazer a limpeza da faixa de servidão. Pessoa que isso é o que? É de comer ou passar no cabelo? Calma. Calma que eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou pegar só um desenho aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Só para vocês entenderem o que, que eu estou falando, né? Às vezes eu falo, o que, que é isso? Faixa de servidão? É a faixa dos escravos? Não, calma. Aqui, ó. Você tem essa linha aqui de 138 kV aqui. Você está vendo aqui, ó, ó, canteiro central para uma linha de transmissão. Vou dar um zoom aqui. Você tem a linha, né? Você tem os cabos, né? As fases A, B e C, né? Você tem esse canteiro central aqui, pode ser uma avenida, né? Isso aqui é na rede de transmissão. Aí você tem a urbana, que fica dentro do perímetro urbano, do município, né? É, e você tem a rural. E, e você tem um efeito eletromagnético dos circuitos de tensão. Acontece no dia contínua, mas na alternada acontece muito mais. Você vai haver o quê? Um campo eletromagnético e nós não enxergamos, né? Mas esse campo ele vai estar lá e esse campo ele fica pulsando como se fosse uma lâmpada, né? Acendendo e apagando na velocidade, né, dos 60 Hz, que é a pulsação da rede. E, e, e esse circuito aqui, né, esses cabos, eles, por projeto, eles têm que ter uma distância fixa do cabo até o chão aqui. Eu não posso simplesmente vir aqui construir uma casa aqui embaixo, ou eu construir essa rede aqui em cima de uma árvore. Se eu construir aqui em cima de uma árvore, obviamente a distância vai ficar menor. Então, o que o pessoal faz? Eles criaram esse conceito de faixa de servidão, que é esse retângulo aqui, se a gente for a vista aérea, né, enxergar na vista aérea, é um retângulo imaginário aqui, em que você vai fazer o acero, né, mais conhecido como a limpeza. É óbvio que existe umas NBR, se eu não me engano, é a 5422, que fala sobre construções e níveis de distância que eu posso pôr abaixo dessas construções, como ferrovias, por exemplo, cercas aí de arame farpado. Por exemplo, eu tenho uma 138 aqui, eu posso passar uma rede 13.8 aqui embaixo. Existem distâncias, limites, mas basicamente uma linha dessa secona aqui, eu faço essa limpeza de faixa de servidão. E antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, o pessoal contratava alguém que só tinha vontade de trabalhar e falava, ô fulano, capina sei lá, 50 quilômetros onde está essa rede, essa linha de transmissão, essa rede de distribuição, obviamente ela vai estar o quê? No domínio, a maior limpeza é feita no domínio, na parte rural, né? Então, essas pessoas não tinham qualquer treinamento em, é, em noções de eletricidade, né? Quais são os perigos da energia. Então, simplesmente davam um facão, né, uma motosserra e falava, ó, limpa aí, fulano. Não tinha treinamento nenhum. Hoje em dia, né, cada concessionária ela tem um manual de medicina do trabalho e nesse manual fala quais que são as funções de cada funcionário. É como se fosse um manual do usuário, né? Eu tenho até um modelo aqui, ó. Vou mostrar aqui um modelo para vocês.
Tem um modelo antigo aqui da concessionária anterior, aqui, a Celg. Olha, esse regulamento aqui, ó, toda concessionária. Esse regulamento basicamente é como se fosse o manual do usuário aqui. Então ele fala, né, os cursos que tem, inclusive esse curso, né, que é apenas 4 horas, ele orienta os trabalhadores que fazem a limpeza de faixa de servidão, né? Aí fala sobre segurança do trabalho, perigo da eletricidade, o que que pode ou não fazer, né? Você não pode simplesmente subir no poste, né? Já que você não é um eletricista ou de distribuição de transmissão, você não pode simplesmente subir esse poste. Você tem que fazer a limpeza só no local abaixo, aqui né, na linha de distribuição e de transmissão, por exemplo. Vamos pegando mais itens aqui, ó. Então, aqui a gente viu, né, que é só você ir lá no glossário, você vai encontrar aqui. Não, isso aqui é facinho. Olha, ó, a questão 3, ó, considerando a NR10, né, ó, o item equipamento de proteção coletiva, fazendo um recordar EVV aí. Se não fala a memória, os EPCs aí, né, eles estão listados na NR6. Então, olha a dica, ó, considerando um item ou equipamento de proteção coletiva, né, escolha uma opção. Então, é um equipamento que ele serve o quê? Para todas as pessoas, serve ou para o funcionário e todas as pessoas, os terceiros, por exemplo. Ah, mas peraí, professor, mas existe o quê? Existe o equipamento de proteção individual, ó, a pegadinha do malandro. Tem o individual, que ou seja, é para o indivíduo, e existe o coletivo. Então, o que é coletivo nesses aí? Eu até deixei aberto. Ó, isso aqui é um exemplo aí de uma análise preliminar de risco aqui, ó. E aí né, você geralmente faz uma solicitação de serviço, o cliente liga às vezes e fala, ô, tô sem energia. Aí o que que acontece? Vai cair, por exemplo, vamos supor que a empresa Pableiras Engenharia, que eu acabei de criar agora, ela ganhou a licitação para fazer manutenção nos circuitos aí da sua região. Então, o cliente liga para a central da concessionária local e, como eu ganhei a licitação aonde está ocorrendo esse problema, o que, que vai acontecer? Vai haver uma SS, uma solicitação de serviço para a empresa Pableiras Engenharias, que ganhou a licitação para trabalhar na manutenção nesses 2 anos. Beleza? E daí, professor? Aí depois, a Pableiras Engenharia, o eletricista lá que está de plantão, a equipe que está de plantão, vai gerar uma OS, uma ordem de serviço. E daí, para esse serviço, eu vou, sei lá, trocar, teve um dano na chave faca, né? Houve um curto-circuito aqui, por exemplo, que é o que o pessoal aqui está analisando aqui, ó. Houve aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Olha, deu, né, uma descarga atmosférica aqui, ó. E aí, ó, o isolador, ó, isso é que separa. Ó. A parte viva, ela passa aqui, ó. Passa na conexão aqui, passa pela lâmina e ela continua, né? Se ela está normalmente fechada, beleza. Se está normalmente aberta, a energia chega só até aqui. Aí ocorreu o quê? Um acidente. Então você vai gerar o quê? Uma OS para trocar a chave faca nesse determinado circuito fictício aí. E daí, ó, quais que são os EPIs que você vai utilizar? Né? Quais que são os EPCs? Olha, ó a dica aqui, ó. O que que é um EPC? Né? Olha, escada, lençol isolante, cobertura isolante. Ele não protege o quê? Ele não protege apenas você. Ele vai proteger o que? Os outros trabalhadores. Será que ele protege um terceiro? Será? Não sei. Fica a dica aí, ó. Então, vamos só dar uma lida rápida aqui, ó.
dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva. Ó, tá com carão aqui. Destinado a preservar a integridade física e a saúde dos usuários. Será que é dos usuários? Sei. Ó, foca em quem que ele vai, em quem que em que essa destinação de preservar a integridade está se referindo o item aqui, ó. Ó, ele fala a mesma coisa, abrangência coletiva, a maioria fala, ó, tudo fala abrangência coletiva, aqui, ó, destinado à preservação e integridade e à saúde dos trabalhadores. Opa, trabalhador tem o quê? Ele também faz isso, né? Mas ele tem o EPI. Usuários e terceiros, é nenhum, né? Olha, dispositivo ou sistema, aqui, ó, foca no último aqui, ó. A integridade física, a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. E aqui, ó, destinado a preservar a saúde dos trabalhadores. Então, presta atenção a quem que ele se destina. Para que serve o coletivo? Ele serve para o individual ou ele serve, né, para todos? E esse para todos é quem? É um terceiro? É um BA1, né? Lembra lá, quem que é o BA1? É uma pessoa inadvertida, ou seja, uma pessoa que não, ela não tem, não é nem eletricista, ela não é muito menos eletrotécnica, nem um engenheiro eletricista, ou seja, é uma pessoa comum aí, né? Então, ó, aí tá aí a dica aí. Posso mais falar nada, porque senão eu vou responder aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado para eu não passar capivara total aqui para vocês. Ó. Vamos lá, ó. Ó o 4 aqui, ó a dica. Ó, de acordo com a NR10, ó, e todos, ó, toma cuidado aqui, ó, todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos. Bom, beleza. As atividades serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Em ordem de prioridade, ou seja, qual que é mais importante, as medidas previstas pela NR10 são. Gente, deixa eu abrir aqui um documento aqui. Quer dizer, ele já está aberto. Cadê você, NR? Ó, NR10 aqui. Dica, ó. Essa prioridade, ela está aqui quase no começo aqui, ó. Qual que é a prioridade? Ó, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Existem duas situações. Tem a situação clássica, que é o quê? Que é você fazer o quê? O desligamento ou fazer a desenergização? Desenergização. O que é a desenergização? Você secciona, né? Desliga. Você vê se realmente foi desligado. Depois você vê se realmente o circuito foi desligado com a detecção da ausência de tensão, faz o aterramento temporário, daí você executa o trabalho. Então, basicamente, todos os exercícios com eletricidade, ou as tarefas aí de manutenção, né, ou de montagem, né, tá aqui bem no começo aqui falando, né, todas as fases, ó, geração, transmissão, distribuição e consumo, né, a prioridade é você o quê? Desenergizar. Opa, ó, já estou falando muito aí. Pegou? A prioridade, a primeira. Aí, quando não é possível, aqui mesmo, ó, nessa norma aqui, se você for andar por ela aqui, ó, existe, ó, segurança, ó, em instalações elétricas desenergizadas, essa é a primeira prioridade. Aqui, ó, o item 10.6, ó, segurança em instalações elétricas energizadas. O prioritário é desenergizar, né, que é desligar e você ter certeza que realmente aquele circuito vai continuar desligado e mesmo se um espírito de porco vier ali e ligar, o aterramento temporário vai salvar o trabalhador. Então, se caso não há essa possibilidade, eu vou trabalhar com circuito energizado, aí no caso eu já penso já na média tensão, né, na alta tensão, existem procedimentos. Mas a primeira prioridade é essa, a chave está aí. Vou falar mais nada, porque senão
Vocês vão pegar a capivara dessa 4 aqui. Não vou nem ler os itens. Do tanto que ela tá, né, na cara. Ó, a dica do 5 aí. Ó, são temas tratados na NR10. Então, beleza. Fazendo recordar é viver. O que que trata a NR10 mesmo, professor? Ó, não é vergonha no final do curso. Isso eu já passei. Juro para vocês, né? O meu colega aqui que não me deixa mentir sozinho, o Adler aqui. Eu terminei curso, professor. Eu perguntei, e aí, que vocês acharam do curso? Oh, massa, de boa, professor. O que que eu falei mesmo? Ah, um tal de R10. Mas o que que é mesmo a R10 aí? O que que ela fala mesmo? Ah, fala sobre serviço aí nas energias. Mas é o quê? É basicamente o que? É segurança. Ó. Você trabalhar de forma segura em instalações e em serviços, né, de manutenção e tal, com eletricidade. Beleza? Então, basicamente é isso que ela trata. Então, recordar é viver que a gente fez é esse aqui, ó. Ó, os itens aqui, ó. Segurança, instalações elétricas energizadas. Ó, fiz um spoiler agora aí. Organização da CIPA. Relembrando, o que que é uma CIPA mesmo? É Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ó, e tá aí, ó, já tá até escrito aí. Você leu, né, professor? Malandrão. Né? Li aí. Então tem essa comissão. Peraí, professor, eu tô me lembrando, parece que tem uma NR, uma norma regulamentadora que trata disso. Opa, olha. Aí, medidas de proteção individual, tem uma NR que trata sobre isso. Mas eu aqui dentro eu falo sobre medidas de proteção individual, eu falo sobre medida de proteção coletiva? Não sei. Uma dica aí, ó, já que a gente está nesse meio eletrônico aí, ó, você pega e coloca aqui, ó. Você vem bem nessa lupa aqui, ó, seja ele no navegador, seja ele no PDF aí, né, da Adobe aí, o gratuito. Você vai e põe aí, sei lá, EPI, não vou pôr muito óbvio aí, e clica aqui, ó, ele vai mostrar os assuntos aqui, ele mostrou as letras aqui. Mas geralmente, nesse no navegador, eu não tenho uma experiência, não. Mas no arquivo do PDF aí, se você digitar o assunto aqui, ele vai encontrar. Olha a dica aí. Então, a dúvida, ela está pairando sobre. Eu vou dar uma colher de chá. A dúvida está pairando. Ó, segurança e instalações desenergizadas. Isso aqui você tem certeza, que já que é circuito energizado, né? Beleza. Agora, ó, segurança e instalações elétricas energizadas. A dúvida está onde qual que é a que não está correta, né? Exceto, quer dizer, o que está fora da NR10? Né? Tá? Não vou falar mais nada que já está óbvio. A dúvida está nessas três aqui, ó. Ó a capivara aí. Vamos para o 6 aí, bora, gente. Considerando no que verso, ou seja, o que está dentro lá da NR10, né? Seguranças, olha, colocou até o texto inteiro aí, ó. Analise as assertivas, ou seja, os itens abaixo. Aí. Olha, um estabelecimento com carga instalada superior, ele está fazendo as afirmações aqui, ó. A 75 quilowatts, está obrigado a construir e manter o prontuário elétrico. Já passando a capivara aqui, ó. Está bem no início aqui, ó. Item 2.2 ou item 10.2.4 aqui, ó. Estabelecimentos com carga superior. Ah, beleza. Aí, ó. Está obrigado a constituir e manter o prontuário. Será que está obrigado mesmo? Não sei. Vocês vão ver aí. Aí, todos os estabelecimentos são obrigados a manter diagrama unifilar da instalação elétrica atualizado? É uma afirmação aí. O diagrama unifilar das instalações elétricas é um item específico de composição do prontuário das instalações elétricas? Ele é um específico ou seja, toda instalação independente é isso que ele está falando, toda instalação independente de ter prontuário ou não, e aqui, ó, eu não deveria fazer, não, mas eu vou dar essa dica, porque esse daqui essa 6 aqui é aquela para você não tirar 10. Então, ó, aqui, ó,
Aqui, ó, no item 10.2.6, traduzindo para o português correto, aqui, ó, estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, ou seja, eu estou falando de carga, de potência, ou seja, eu estou falando o quê? De um transformador, geralmente é um transformador. Os transformadores básicos que a gente encontra nas lojas aí, tem o de 75, depois o 112,5 kV, 150, 225, 300, 500. Se eu não me engano, estou lembrando mais ou menos esse daí. Então, superior a esse, ou seja, uma instalação que tem um transformador, né, que vai servir de um transformador acima desse, ela deve constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. O que é o prontuário das instalações elétricas? Um documento. Esse documento ele tem os projetos elétricos, os projetos de SPDA, que aí ele contempla não só a captação lá da descarga atmosférica, né, mas ele contempla a descida e contempla o aterramento, porque não adianta nada eu captar a descarga atmosférica, fazer a descida, né, o direcionamento e eu não ter lugar nenhum. Aí vai acabar que o que vai atingir quem? O usuário. Então, eu preciso ter um sistema de aterramento para eu dissipar essa energia. Na verdade, o para-raio, né, que faz parte do SPDA, ele deveria se chamar chama-raio. Então, o para-raio, ele é o bucha de canhão, ou seja, ele está ali para, em vez da descarga atmosférica cair, né, em uma pessoa e causar a morte, né, ou um acidente grave, ou ele causar dano a um bem, né? Ele vai o quê? Cair no captor lá, no Franklin, por exemplo, que parece o pé de galinha, cai nele, é direcionado pela descida e depois ele se dissipa no chão. Ah, e daí? Então eu tenho que ter, se a instalação, se é prevista, ela tem que, esse prontuário é o quê? Projeto elétrico, projeto de SPDA, se tem um projeto específico lá de uma máquina de corte, por exemplo, dependendo, é uma indústria, né? Eu tenho que ter tudo lá. Ah, eu tenho eletricista. Eletricista de quê? Ah, não, lá eu tenho predial, tenho uma equipe de industrial, eu tenho uma equipe de redes, eu tenho equipe até de transmissão. Beleza. Eles estão, né, eles fizeram o curso de capacitação, é esse o jargão que está aqui na NR10. Eles fizeram o curso de capacitação em eletricista da área a qual eles alegam serem, né? Tem. Então tem que ter lá o comprovante, ou seja, tem que ter o certificado de conclusão desse curso, com a carga horária e aproveitamento satisfatório, né? Ah, eu forneço equipamentos de proteção individual para os meus funcionários. Ah, que luva é? Ah, a luva é a SafeX. Essa SafeX, ela tem certificado de aprovação? Se ela tem, se ele está registrado no país aí, pela secretaria, não é nem Ministério do Trabalho e Emprego, né? Pode ser que ele volte. Hoje em dia, né, para quem não sabe, os desavisados aí de plantão, não existe, até então, não existe Ministério do Trabalho e Emprego mais. É Secretaria do Trabalho. É uma secretaria especial, eles chamam lá. Mas lá no site ainda fala Ministério. Na verdade, o ex-Ministério do Trabalho e Emprego, ele está onde? Ele faz parte, ele é uma subpasta do Ministério da Economia, hoje, né? 8/2 de 2023, hoje. Pode ser que amanhã, né, mude e volte a ter status de ministério aí. Beleza. Então, toda essa documentação, né, comprovando os treinamentos, projeto elétrico, projeto de SPDA, sei lá, um projeto de redes, né, de computadores, tudo que é relacionado à elétrica tem que estar lá organizado numa pasta, porque pode ser que o agente, o AFT, né, agente fiscalizador do trabalho, pode ser que ele brote lá um dia e ele fala, e cadê a documentação? E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer a auditoria, né? E, e aplicar as multas caso, né, seja necessário aí. Inclusive, ó, dica aí, ó, lê essa aqui, medida de controle. Eu não vou ler não, porque senão aí vocês já vão responder aqui, ó.
isso daqui, ó, o item 10.2.4 é o item que iniciou falando sobre prontuário. Agora, os itens que estão antes, né, eles são obrigatórios independente de ter prontuário ou não. Então, o que que desses itens aqui, o que que são realmente, quais são os itens que estão dentro do prontuário das instalações elétricas? Essa é a pergunta que não quer calar, beleza? Ó, essa aqui é para você não zerar, aqui, ó, a questão 7. NR10 aplica-se às fases de geração, transmissão e, inclusive, está aqui, ó, no início, no introito aqui, ó, da NR10 aqui, ó, tá vendo? Esse documento aqui, ó, da Secretaria do Trabalho, ele é o suficiente para vocês solucionarem é, essa atividade aqui, ó. Então, aí está falando, aplica a fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto. Ó. Então, vê, confronta esse texto com o texto aí da NR10. E detalhe, vou falar uma coisa, eu tinha lembrado de comentar com vocês, mas eu não falei. Quando eu fiz a pós em segurança do trabalho, né? Primeira coisa que o professor lá, até então ele era o engenheiro de segurança do trabalho aí da concessionária local, ele falou, gente, vai ser a Bíblia de vocês, as NRs, que elas estão em constante. Na época que eu fiz, só tinha até a NR33. Hoje em dia, nós temos, se eu não me falha a memória, até a NR37, se eu não me engano, é 37 ou é 36. 36 é abate de aves, se eu não me engano, ou é até 37 ou até 36. Então está em constante evolução. Na época que eu fiz, só tinha até a NR33. Não tinha nem a NR35, ou seja, trabalho em altura. O trabalho em altura, ele estava dentro de uma outra norma, o PCMAT lá, né, que é o Programa de Controle de Materiais, né, da Indústria e da Construção, que era a mesma coisa do PPRA, que hoje nem chama PPRA, chama Programa de Gerenciamento de Risco. Então, eles estão em constante mudança. Aí o professor, aí a gente ia lá na pós, né? Todo mundo com notebook e tal, e ele falava, ó, para vocês fazerem as atividades, as provas aqui da pós-graduação, é fundamental você tragam. Aí ele mostrou um livro lá, tem o Manual de Medicina do Trabalho, e se vocês estão aí com o computador, tenham baixado todas essas normas aqui, inclusive eles oferecem internet para a gente. Tenho baixado aqui que vocês vão precisar. Vai, professor, mas aí a gente vai estar colando. Não. Segurança do trabalho, você, ó, pensa, você não vai falar assim que o reclamante fulano de tal, ele tem o direito à percepção do adicional de periculosidade porque ele é um cara gente boa, porque ele torce pro Corinthians. Não, você vai falar que ele tem o direito adicional de periculosidade em conformidade com a NR15, né? Ou a, né, insalubridade NR16 e demais. E o juiz ainda fala, você tem que falar NR e os itens, ou os subitens, ó. Ó, aqui eu tenho o item de medidas de controle, né? Então eu tenho subitens que contemplam as medidas de controle, ó, que vai até, ó, e medidas de proteção coletiva. Então eu falo, em conformidade, aí você tem que ser chique, né? Já que você está falando para o juiz, né? Em conformidade com a NR10, item 10.2, sei lá, NR16, 10. Fulano tem o direito à percepção do adicional de periculosidade, ou os 30%, né? Ou adicional de insalubridade, e por aí vai. Né? Ah, essa que eu já falei, né? Essa que é fácil. Ó, questão 8 aí, ó, já estamos acabando. Aí, ó. Conforme a norma regulamentadora 10, né, o serviço de instalações elétricas, essa daqui é o quê? Completar aqui, ó. Aqui, ó. O serviço de instalações energizadas em alguma dessas aqui, ó, bem como aqueles executados no CEP, né, o sistema elétrico,
não podem ser realizados individualmente, ou seja, você não pode, independente do tipo de serviço que você faz, você trabalhar sozinho não é negócio. Sempre tem que ser em dupla. Ah, professor, em dupla de dois, isso mesmo. Se tu tá falando dupla, já é dois, né? Então tem que ser em dupla, sempre, sempre. Mas aqui, né, existe uma pegadinha aqui, né? Olha aqui, presta bem. Serviços em eletricidade, mas ele está falando serviço específico aqui, ó, em circuitos energizados. Ah, pessoal, é o do linha viva lá de distribuição, né? É o que você tinha deixado essa foto aqui, ó. Vou achar que ó, é o de linha viva. Então, serviços sempre em dupla. Ou às vezes é num cesto singelo, né? Ou pode ser num cesto duplo. Obviamente com dois eletricistas de LVD, né, que chama linha viva de distribuição. Aí já o LVT, linha viva de transmissão, às vezes o pessoal eles escalam as estruturas, né? Aí é uma estrutura, aí no caso vai ser uma autoportante igual a essa, só que a estrutura metálica, ela tem como você subir, né? Óbvio que você vai utilizar talabarte, né? Para você fazer essa subida aqui, o treinamento com NR35. Daí você faz ele à distância, né? Geralmente em linha viva de transmissão você faz ao potencial. Nesse caso aqui é um trabalho ao contato, beleza? Então, opa, olha, eu vou dar uma dica aqui que eu preciso, porque senão vocês vão cair na pegadinha do malandro. Antigamente, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, tem uma NBE que chama, deixa eu ver, deixa eu achá-la aqui para vocês. Ok, essa aqui é 14039. Pega a visão aqui, ó. Ó, instalações elétricas em média tensão, de 1000 kV até 36,2. Antigamente, lá em 1900 em Guaraná de Rolha, alta tensão era qualquer tensão em tensão alternada, né, acima de 1000. Qualquer uma, você chamava alta tensão. Você nem falava de média tensão. Aí depois, com algumas atualizações de normas brasileiras, só para saber aqui, a norma brasileira é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional aqui. Tanto é, ó, que, ó, que o original é ó, Electrical, meu inglês é péssimo, né? Electrical Installations Medium Voltage, ó, chique, hein? Então, ó, essa daqui seria a tradução aqui, é óbvio que é aplicada à média tensão. Então, o linha viva de distribuição, ele já trabalha, né? Ele trabalha o quê? No nível da média tensão, ele não trabalha na baixa. É só isso que eu vou falar para você, eu não vou falar mais nada, porque senão, né? Eu não tô sendo, né, não é nem um pai aqui, eu tô sendo a mãe para vocês. Vamos lá, ó, 99. Vamos comentar aqui, ó. No que se refere à segurança elétrica, a NR10 considera o trabalhador capacitado. Lembra que eu falei? É porque dependendo aí, por exemplo, a capacitação é o curso de eletricista, né? Desde o predial até o linha viva de transmissão. E esse é um jargão do CREA. E o termo, por exemplo, que aqui no Senai é utilizado, é um curso de aperfeiçoamento. Então, aperfeiçoamento é igual capacitação. E já a Câmara de Educação chama de curso livre. Olha a salada. Uma salada de fruta feita na sua cabeça aí. Então vamos lá. Aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Vai receber capacitação, ou seja, o treinamento, né, sob a orientação e responsabilidade do profissional. Eu vou resumir, eu não vou ler isso aqui tudo para vocês. É o seguinte: você pode trabalhar desde o eletricista predial até o linha viva de transmissão, né, redes mortas e redes vivas, né, se você receber o treinamento
sobre uma anotação de responsabilidade técnica, a RT, né? Obviamente, né, eu sou engenheiro eletricista, mas não é a minha RT que está chancelando esse treinamento que vocês estão recebendo aqui. Quem está chancelando, provavelmente, é o engenheiro responsável aqui pelo Senai, né? Então, ele se responsabiliza por eu ou outros colegas aqui que dão esse treinamento. Inclusive, né, por exemplo, vamos supor que eu tenho um eletricista que ele é ótimo, né, ele específico na área que ele está dando treinamento. Ele pode ministrar o treinamento, só que vai ter que existir um RT, né, um responsável técnico, que ele está o quê? Chancelando que aquele cidadão que, apesar dele ser eletricista, ele tem o que? A capacitação necessária para poder ministrar o treinamento. E por outro lado, depois que você pegou o canudo lá, o diploma lá e está trabalhando, na empresa que você é contratado, seja como predial até de linha viva, você tem alguém, um RT, lá no, como cargo e função, geralmente eles chamam assim, cargo e função. Ou seja, tem um engenheiro lá que ele assina por todo e qualquer serviço em eletricidade. Ou seja, no caso, quando você está trabalhando, ele está te chancelando para você poder executar o serviço. Então, é isso basicamente que é esse corte aqui, ó, lá da NR10. Então, o curso estabelece carga horária mínima de 40 horas e enumera 15 tópicos, isso mesmo, o NR10. Já o CEP são 18 tópicos, só que mais específico. Ó, escolha uma opção, ó, circuito decisivo. Ó, vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, agora, voltando para a nossa NR10, nossa de cada dia. Ó, tem o anexo 3 que fala sobre. Ó, tem o anexo 2 que fala. Ou 3, desculpa aqui, ó. Treinamento. Tem esse aqui é o do curso de NR10, olha, 40 horas. E tem os itens que vão ser o quê? Explicados, explanados aqui no treinamento. Inclusive, ó, tá aqui, ó, os 15 itens. Já o de CEP são 18 itens aqui, ó. Então, quais desses itens que estão aqui, ó, tá aqui, ó, que não contemplam aqui, ó, aí, medidas de controle de isca elétrica, equipamento de proteção individual, proteção e combate a incêndio, técnicas de análise de risco, ou circuitos, instalações elétricas, teoria e prática. Será que tem um curso de eletricidade dentro de um curso de NR10? Será que contempla? Não sei. Pronto, não vou falar mais nada. Ó, zip. Minha boca é um túmbalo. Não é nem um túmulo, é um túmbalo. Não, porque senão armaria. Não, vocês já estão tirando 10 aqui. Olha, ó, questão 10 aqui, ó. Atividades envolvendo energia elétrica são inerentemente arriscadas. Ah, ótimo. Isso é óbvio, né? Parabéns, doutor óbvio, né? Então, dado esse risco e em atendimento à NR10, é necessário que ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços em eletricidade, né, devem constar no plano de emergência da empresa. Inclusive, lá no eu ia falar PPRA, não, é aqui, ó, no prontuário das instalações elétricas, tem que ter esse plano de emergência. Ainda como parte dos preparativos mínimos, ou seja, mínimo é o mínimo de segurança lá, ó, aqui, ó. Estabelecidas em normas para uma emergência elétrica, encontra-se a. Então, ele está perguntando qual que é esse item mínimo aqui, ó. É uma autorização para que os trabalhadores habilitados. Aí, quando ele fala habilitado, geralmente um habilitado ele é qualificado. Agora, explicando, o que é qualificação? Curso técnico ou curso superior ou tecnólogo da área, né? No caso da elétrica aí. Aí, quando o cidadão se habilita, é que ele vai no seu conselho de classe, no caso do engenheiro, lá no CREA. No caso dos técnicos, é lá no CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos. Antigamente era tudo do CREA. Ah, beleza. Ó, a definição de um plano de evacuação aeromóvel, não sei, vamos ver. Existência de brigada de incêndio, de prontidão, né? Será que tem? Será que contempla esse? Lembrando que é o quê? Um plano de emergência elétrica, viu? Dependendo aí da empresa, existem vários planos, né? Tem para emergência elétrica,
emergência, sei lá, vamos supor, a empresa lá tem tanques com amônia, né? Aí tem aquela biruta, né, que parece um coador de café, né? Que aí na hora que tem um vazamento, soa lá o alarme. Aí, ô, todo mundo olha a biruta, mas não é aquela sua amiga maluca, não. Você olha lá para a biruta e vê para onde que está a direção do vento. Se a biruta lá, ela tá balançando, eu ia falar o nome técnico para esse lado, então você tem que ir para o lado oposto aí, né? Mas isso é uma medida de proteção o quê? Para vazamentos aí de produtos aí que podem ser nocivos. Eu não sei se é da elétrica aí. Pronto, fica a dica aí. Agora, pessoal, vamos, né, para a gente continuar aí com chave de ouro. Passar a capivara aí do último aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui. Não, esses só são 6, ó. 6 itens aqui, ó. Flash Gordon aqui. Olha, ó, agora esse aqui é VOF, ó. Olha, ó, o Sistema Elétrico Brasileiro, né, no que tange aí, ó, os segmentos elétricos. Deixa eu ver se é. Ixi, agora tudo é verdadeiro ou falso, hein? Deixa eu só dar uma olhada para ver se tem alguém online aí, que aí é mais fácil. Se houver alguém online, não tem não, gente. Cadê vocês? Ó? Eu chamei vocês. Aí seria mais fácil. Pessoal, estou com uma dúvida naquele se é verdadeiro ou falso. Me ajuda aí. Né? Então, eu vou dar umas dicas aí. Ó. Sistema brasileiro, no que refere aos sistemas elétricos, configura da seguinte forma: geração, ó, será que é isso? Dica de ouro, ó. Tá lá no início, ó. Bem aqui no inicinho aqui, ó. Item 10.1.2. Pronto, só isso que eu vou falar. Não fala mais nada. Porque senão eu vou entregar o ouro bandido aqui. A distribuição de energia elétrica é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão. Ó, lembra, você tem geração, transmissão, que é transporte, onde cria energia, transmissão, você vai transportando energia, aí chega numa subestação, né? Um transformador de potência, aí dele vai distribuindo para os clientes aí. Após a transmissão, indo das subestações, entregando energia elétrica aos clientes, ó, tá com cara que isso é verdadeira. Ó, calado, vou ficar calado aqui, senão vou responder tudo. Energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e os nossos lares é gerada principalmente por usinas hidrelétricas. Aqui ele está querendo falar que essa é a maior parcela do bolo. Será que a maioria é elétrica? Não, professor, tem uma tal de energia espacial aí, suborbital. Ah, é? Existe? Você ficou sabendo dessa? Vai que ela é o maior aí. Só relembrando aqui, tirando a brincadeira, né? Tem hidrelétrica, tem solar, tem as termoelétricas aí, a fonte ali pode ser nuclear, pode ser até um grupo gerador ali, uma termoelétrica ali, porque existe algumas aí que ele dependendo da turbina, né, a turbina que ele tem disponível, se for uma turbina Pelton, eles têm que fazer, mesmo tendo um grupo gerador, tem que fazer uma adaptação ali porque a turbina Pelton, ela parece aquela colher de sorvete. Aí eu preciso que de um tubo em que o vapor d'água, né, ele é aquecido e ele é forçado para fazer essa turbina girar aí. Só falo isso aí, gente. Deixa eu ver, item 3 eu falei. Olha, a organização institucional do setor elétrico é composta por organizações políticas? Ó, dica, estou dizendo que sim. Organizações de regulação, será que tem organização de regulação? Ou é todo mundo vida louca? Ah, não, eu vendo energia do jeito que eu quiser, eu cobro as tarifas de uso do sistema de transmissão do jeito que eu quiser. Olha a dica aí. Ah, ó, do item E aí. Eu vou ficar aqui até o final do horário, já que não tem ninguém online aí. Então eu vou lendo cada item aqui e vou tecendo opiniões aí, né? Eu vou virar aqui o Arnaldo César Coelho aqui. O formato da transmissão de energia elétrica basicamente está constituído por linhas
de condutores subterrâneos? Será que o principal é condutores subterrâneos? Sei. Olha, o Sistema Interligado Nacional, sim, é verdade. E detalhe, o Sistema Interligado Nacional, ele compreende quase todas, exceto uma região. Não vou falar, porque senão vou entregar ouro ao bandido. Tem uma região aí que aí ela é um pouco diferente, mas basicamente é praticamente todas aí do Brasil. Esse é o novo, é o chamado novo modelo do setor elétrico. É só sei lá no Fred Google lá, ó, que ele vai te passar a capivara disso tudo aí. Eu não vou falar um livro específico, né? Porque aí você precisa, como se diz, desse item para agora aí. Vamos ver a dois aqui. É porque os outros itens aqui são muito específicos. O ideal seria, né, já para essa segunda atividade, vocês estarem aqui para eu tirar dúvidas aí. Mas vamos lá. Vou esperar até o horário, ainda falta uns 10 minutos, mais ou menos. Então, o item A, aqui, ó, tudo é para dizer se é verdadeiro ou falso, viu? Não é para, não, qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, viu? Ó, cuidado. Tem um estudo aí que ele revelou, não importa se é lá no prezinho, se é no segundo grau, se é no curso técnico, se é na graduação, se é no doutorado, não importa. O maior motivo, né, dos erros que ocorrem, né, em todos esses níveis aí de ensino estar no português. O que é isso? É interpretação de texto. Você tem que ler e ele vê, ah, não. Ó, se só perceber aqui, ó, essa segunda atividade tudo é verdadeiro ou falso. Já naquela primeira atividade, ou era uma correta, ou era uma falsa, estilo Enem, né? Essa daqui não, é estilo federal, né? Estilo federal lá, 1900 e Guaraná de rolha. E vocês ainda tão bom que não tem o famigerado somatório aqui. Tinha um tal de somatório que às vezes era duas erradas, anulava uma certa sua. Era terrível. É percepção de risco. Não se baseia na experiência de cada um em relação ao trabalho. Pode ser também. Cada pessoa, já passando uma dica aqui, ela tem uma percepção de várias coisas. Eu tenho uma percepção sobre o que é beleza, né? Por exemplo, beleza para mim, eu posso estar seguindo o padrão da sociedade. Aí quando eu falar beleza, eu vou colocar uma específica aqui, beleza feminina. Beleza feminina nas revistas aí, o padrão que é uma mulher magra, né, esquelética, né? Uma mulher com shape, né? Ela é magra, nem muito musculosa, né? Que chama lá de wellness, mas às vezes, para um cidadão específico, a mulher magra demais, ele não gosta, ele gosta a beleza para ele, não, é uma mulher alta ou uma mulher baixinha, não importa se ela é magra ou se ela é gorda. Então, ó, isso ele ressoa para todas as áreas, não só a área sua pessoal, mas a área profissional. Então, cada um tem uma percepção de risco. Por exemplo, muitos eletricistas aí de prediais, né, parte predial, de industrial, às vezes ele faz uma manutenção. Isso não deve ser feito, mas às vezes faz. Infelizmente, eu já encontrei isso. Às vezes não, eu estou mexendo aqui na baixa tensão. A baixa tensão não dá nada, não. Eu só vou levar um choquinho, né? Às vezes é até bom para eu ficar mais esperto. Cuidado. Então, essa percepção aí, o risco da eletrocução, da energização, ele existe. E dependendo da sua percepção, tem gente que é mais corajosa, tem gente que não é mais. Então, fica a dica para esse item aí. A experiência de cada um a ser desenvolvida ensina o pleno conhecimento do conceito de risco e perigo. A liderança é a capacidade de liderar pessoas. Ó, daí tá verdade. Efetivamente, ou seja, extraindo o melhor de cada um. Ó, isso está naqueles itens lá, né, sobre, né, posturas de trabalho e tal. Ó, trabalho em equipe é ter habilidade para realizar trabalhos em conjunto, flexibilidade para lidar. Ó, tá com cara que não sei, não.
Eu não vou falar muito aqui não, porque senão eu corro o risco de passar a resposta aí para vocês. Olha, fazer fofocas de colegas ausentes, ser antipático, deixar conflitos pendentes e ficar de cara fechada são pontos importantes de uma grande equipe? Sei não, viu, hein? Então, gente, eu dei uma olhada, eu estou lendo aqui, parece que eu estou lendo a primeira vez, mas eu dei uma olhada aqui. Essa segunda aqui, ela tá. A primeira é que ela é mais difícil. Segundo a pesquisa de uma revista inglesa, né? A Management Today, né? O gerenciamento hoje, né? Pessoas infelizes são 80% menos produtivas. Ó, até minhas caras aqui, eu já estou entregando muita coisa para vocês aí. Aí, a parte viva, não vou falar mais nada não, porque senão eu vou responder aqui. Ó. A parte viva é a parte condutora que apresenta diferença de potencial em relação à Terra. Cuidado, viu? Parte viva é o quê? Tem energia. Parte morta não tem energia. E quando diferença de potencial em relação à Terra, ou até outro potencial elétrico, ela também tem energia. Ela é viva? É. Mas o simples fato dela ter potencial elétrico, ela já é viva. Opa, deixa eu ficar calado aqui, né? Senão eu vou. Elemento condutor, estranho, eu entendi estranho. Estranha instalação, elemento que faz parte da instalação elétrica. Ó. Gente, ó, pega elementos estranhos, elementos, ó, até rimou aqui, né? O estranho com estranho na instalação elétrica. Pega as coisas assim, menos óbvias. A dica para vocês é conseguir, não só a de aquela primeira, né, que tem uma verdadeira, ou uma falsa, ou essa que cada uma pode ser verdadeira ou falsa. A dica é você achar o que está errado, o que está estranho aqui nessa questão. É dica até de, né, o pessoal de concurso e de vestibular. Você vai resolvendo por eliminação. Contato indireto é o contato de pessoas, animais, interessante. Pessoal, falta 5 minutos aqui, até extrapolei um pouco o horário aí. O ideal seria, nessa segunda atividade, vocês tirar dúvidas aí. Eu posso falar com propriedade aqui que essas outras questões, todas essas questões dessa segunda atividade aqui, ela tá bem ok, viu? E lembrando aí que vocês têm três chances aí, né? Para vocês poderem fazer esse formulário aí, tá bom? E não se esqueça, responda o mais rápido possível aí para poder compor a nota, né? E aí, com o professor presencial de vocês, né, vocês vão fazer uma parte breve lá, né, teórica, aí a maior parte, a parte prática, né? Vocês vão focar basicamente aí nos procedimentos, né, de seccionamento, né, de abertura, de fechamento, como que deve proceder, que equipamentos de proteção individual e coletiva vocês vão utilizar, os adequados, em conformidade com uma análise preliminar de risco, né, uma APR, que ela tá dentro o quê? Ela está dentro de uma OS, beleza? Bom, gente, por mais é isso. Se tiver alguma dúvida, ó, dica, ó, questões que tem esse, ó, é numerado aqui, ó, vocês já vão direto lá nos subitens da NR10, viu? Dica. Eu não vou dar mais dica nesse daqui, não, porque esse daqui o ideal seria ter alguém aqui junto para poder tirar limpo aqui, tirar algumas dúvidas aí, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus aí. Não esqueçam de, de fazer o formulário de vocês, né? De preencher o formulário e enviar para ser, né? Compor a nota de vocês o mais rápido possível, tá ok? Fiquem com Deus.